Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, espero que esteja tudo bem. E é sempre uma oportunidade do Senhor falar ao seu coração. Então enche o seu coração de expectativa nesse dia, porque o Senhor tem uma mensagem para o seu coração, Ele tem uma palavra para o seu coração. E eu creio que o Senhor já tem falado com você de diversas formas, né? Mas hoje o Senhor quer dar uma clareza para você. E o assunto que o Senhor quer falar com você é o seguinte: você tem ouvido a minha voz? Você tem conseguido ouvir o que eu tenho falado para você? Você tem recebido as respostas que você tem me pedido? Você tem tido orações respondidas? Como que está essa vida, esse diálogo com o Senhor, de orações respondidas, pedidos assim, de direção? Como que tá isso na sua vida? Você tem conseguido ter esse discernimento para sua vida? Hoje o Senhor, Ele quer te ajudar para que esse acesso fique livre para você, porque esse acesso, ele é para mim e para você. Qual que é o acesso de ouvir a voz de Deus? E como eu ouço a voz de Deus de uma forma mais clara, sem eu estar com dúvida, sem eu ter medo daquilo que seja realmente de Deus ou não para a minha vida. A Bíblia diz, nós vamos ler aqui, aliás, eu já vou falar para vocês mais ou menos o que nós vamos ler. Nós vamos ler Mateus, só um versículo aqui em Mateus, vamos ler um outro versículo aqui em João e vamos fechar em Eclesiastes, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês, para a gente já basear no que o Senhor falou aqui. Vou ler aqui 14, versículo 13, tá bom? Que diz assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Jesus tinha acabado de receber uma notícia e não era uma boa notícia. Então, o que o Senhor está nos ensinando aqui? Que ao invés dele se desesperar, dele fazer qualquer outra coisa, a primeira coisa que ele nos ensina foi buscar a direção do Senhor para aquela situação, a força do Senhor, o refrigério do Senhor, o consolo. Mas Jesus não é Deus? Por que ele fazia isso? Por que a Bíblia nos ensina que o próprio Senhor se retirava em alguns momentos, tinha aquele momento de solitude? Por quê? Porque o Senhor, Ele deixou isso como exemplo para nós, a importância de nós, filhos, dar valor a esse tempo seu com Ele, o tempo dele com você. Tá, mas eu já tenho feito isso e mesmo assim eu não tenho tido tanta direção de Deus assim, eu não tenho ouvido tanto a voz de Deus assim. Calma que a gente vai chegar lá, tá? O Senhor quer te deixar assim esse assunto bem claro na sua mente, na sua cabeça. E principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo de tanta correria, de tantas coisas, de tantas informações. Você sabia que uma das coisas hoje que mais vai sufocar você de ouvir a Deus, a direção de Deus, é excesso de informações na sua mente? Quando você está com o excesso de informações, ou excesso até de coisas que você pensa que é aquilo, excesso de coisas da mídia, excessos de problemas, tudo que você tiver em excesso. E então você vai ter que rever isso e fazer como se fosse um detox, né? Você vai ter que fazer isso proposital, começar eliminando esses excessos. Mesmo que você tire o seu tempo lá de solitude com Deus, se a sua mente não estiver tranquila, em paz, você pode ir para o lugar mais deserto. Se a sua mente ainda estiver acelerada, você vai levar isso com você. Então é importante você desintoxicar a sua mente, descansar a sua mente e ficar pronto para ouvir a voz de Deus. Então eu vou ir para um lugar deserto e vou ficar lá 1, 2, 3 dias. Se você puder fazer isso, com certeza você vai ouvir o Senhor. Mas Deus, Ele pode falar com você nesses momentos ou no momento assim que você está dirigindo ou no momento que você está orando, assim, uma oração um pouco mais rápida ou até mesmo fazendo uma comida, trabalhando. Deus pode falar assim com você e Ele fala muito assim. Mas para isso,
o excesso de informação que está, ou até coisas que você acha que é de um jeito, sempre a gente tem que estar com a mente aberta, com a mente assim limpa, para a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. E mesmo quando você que está começando agora, ainda não tem ainda discernimento total sobre a voz do Senhor, mesmo que você ainda não tenha essa facilidade e você já ouviu outras vezes a voz de Deus, então você dá mais tempo para você mesmo. Porque Deus, ele vai respeitando o nível que você está. Ele é tão maravilhoso que até nisso o nosso Senhor, ele é caprichoso. Se ele sabe que você ainda está com dificuldade, ele tem paciência de ouvir você. Deus, me fale novamente para que isso realmente, Senhor. E peça mais ainda um tempo para o Senhor, para você ter mais certeza de que foi o Senhor que falou com você. Mas, à medida que você for crescendo espiritualmente, for desintoxicando propositalmente, por exemplo, se você tem um costume, né, de ver muitos vídeos, você é uma pessoa que assim, e são vídeos assim que você vê que são vídeos de Deus, vídeos de pregação, talvez você está aqui me ouvindo, né? Então assim, tudo isso são informações que podem te ajudar em algum momento, mas tudo, por que o Senhor fala tanto da moderação? Tudo que é em excesso, isso vai te fazer bem? Não, você só vai ficar confusa. E mensagens que a gente ouve na internet, qualquer outra coisa, não toma o lugar que é do Senhor, que é aquele tempo que você e Deus vai estar ali na sua solitude para você ouvir somente o Senhor. Então aqui Deus estava passando por uma situação difícil e Ele nos ensina o que Ele fez? Foi ali tirar o seu tempo a sós com o Senhor. E com certeza, logo depois ali, o que aconteceu? Logo que ele saiu dali, o Senhor ele saiu cheio de fé, cheio de força, cheio de coragem, né? E ali já aconteceu que a primeira multiplicação de pães foi logo depois que o Senhor esteve ali o seu tempo com Deus. O próprio Deus em forma de homem retirando-se à parte para nos mostrar o quanto isso é importante. Mas mesmo se retirando, se você tem o costume de ser uma pessoa com muita atividade, muita coisa, se isso para você tá com exagero na sua vida, mesmo assim, você não vai conseguir ter clareza da voz do Senhor. É muito importante que você vá eliminando algumas coisas da sua vida que está em excesso. Qualquer coisa, seja até coisa assim que você olhe e fale assim, nossa, isso aqui é de Deus. Se você estiver fazendo em excesso, aquilo pode estar atrapalhando você ouvir a direção, os direcionamentos de Deus. Sabe por quê? Porque a voz do Senhor, ela é muito sutil. Ela é muito sutil. Então você precisa estar assim, leve com a sua, com o seu corpo, com a sua mente, desintoxicada para você ir ouvindo a direção de Deus. Eu tenho tantos exemplos que o Senhor falou diretamente comigo, a voz do Senhor me falou, faça tal coisa. E eu fiz e foi exatamente o que o Senhor, e foi aquilo. Eu tenho muitos exemplos que eu posso dando aqui, mas hoje eu vou dar um exemplo só do que aconteceu recente. Mas eu tenho muitos exemplos. E esses dias eu estava fazendo uma recapitalização assim, de todas as coisas que o Senhor falou comigo e eu obedeci e foi assim ímpar. Foi resposta assim exata. Não teve como dizer que não foi de Deus. Então, o Senhor pode falar através de outros meios com a gente? Pode falar através da internet, usar um meio, uma palavra, pode usar uma pregação, pode usar um profeta batendo na nossa porta, pode tudo isso? Pode, mas o Senhor também quer falar diretamente com você. Aliás, comigo isso acontece muito mais, comigo raras vezes assim que alguém fala, eu quero falar tal coisa com você, raras vezes, a maioria das vezes, a não ser numa pregação na igreja, né, que a gente, muitas vezes o Senhor confirma lá algo que já estava no nosso coração, né, aí com certeza a gente vai ali e acaba recebendo esse alimento.
Mas a maioria das vezes que o Senhor me responde algo, foi algo que Ele mesmo falou aqui no meu ouvido, no meu coração. Então, mas para isso, para você conseguir ouvir a voz de Deus assim, bem nítida, você tem que se desintoxicar. Eliminar algumas coisas que estão em excesso aí na sua vida. O que está em excesso na sua vida? É o WhatsApp? Diminui às vezes, se programa, fala, não, vou olhar o WhatsApp só depois de tal horário. Ninguém vai morrer se você deixar de... Nem existia o WhatsApp até um tempo atrás, então você tem a liberdade de fazer isso. Não, eu vou olhar vídeo, só que, sei lá, um por dia, sabe? Não, mesmo que seja de Deus, é aquilo que eu estou falando. Nada em excesso pode te atrapalhar. E Deus também tem suas formas de falar, que é tão sutil. Às vezes o Senhor vai te mostrar coisas assim, objetos, situações acontecendo, e você vai ter resposta dessa forma. Às vezes Ele pode usar uma pessoa, um familiar ali no dia a dia, Ele pode usar. Ele pode, comigo, Ele fala muito assim com a voz audível mesmo, né? Mas para isso acontecer, eu tive que ir me moldando e que deixando o espaço do Senhor na minha vida. E eliminando algumas coisas. Não precisa você eliminar, né, as coisas. Né? Cada um é cada um. Tem gente que tem prazer em estar no YouTube, tem prazer. Se gosta, tudo bem, mas desde que isso seja feito com a moderação. Porque é isso que é a chave de todas as coisas, né? Se a gente for fazer com moderação. Não deixar aquilo tomar um lugar de outras coisas importantes na nossa vida. Exemplo, vou dar para vocês. Esses dias, eu tenho bastante exemplos de coisas que o Senhor falou comigo e eu já de imediato ouvi e foi muito lindo o que o Senhor fez. Esses tempos atrás, a gente tem uma cachorrinha, a gente tem vários cachorros aqui em casa, mas eu tenho uma cachorrinha que ela uma pequenininha que ela fica em casa, dentro de casa, né? E aí, do nada, essa cachorra parou de andar. Ela parou, foi perdendo seus movimentos e ela simplesmente não conseguia mais andar. Não conseguia se movimentar nem dar um passo. Primeiro foi as 2 patinhas, depois foi as 4 patas. E aquilo deixou a gente sem entender. A gente chegou a pensar em várias coisas, né, que poderia ter acontecido. Levamos elas no veterinário, fizemos exames e nada assim, que pudesse ter uma resposta para o que aconteceu. E a gente estava orando, né, orando para o Senhor, porque a gente deve levar ao Senhor, né, até essas coisas que fazem parte da nossa vida, como os animais, tudo, né. E levamos ao Senhor, pedimos para Deus, né, nos orientar, pedimos a cura para ela, que é uma cachorra, não é tão idosa, né, uma cachorrinha que a gente ama muito aqui. E aí um dia orando, né, orando ao Senhor, geralmente à noite, assim, eu gosto de tirar aquele tempo maior com Deus ainda, né, eu faço de manhã, mas à noite eu faço aquele tempo mais gostoso ainda. E aí eu orando ao Senhor, falei assim, e orando, e falei para o Senhor, Senhor, Deus, meu esposo está tão triste, né, com essa cachorrinha assim e tal, e orando tudo. E o Senhor falou para mim assim, que o Senhor ia curá-la, ela. O Senhor disse, eu vou curar ela. Aí na hora eu fiquei empolgada, porque eu ouvi o Espírito Santo falando isso para mim, eu fiquei muito feliz. Ele falou, eu vou curar a Belinha. Aí eu falei, nossa. Só que aí, depois da oração, eu falei assim, depois que eu terminar aqui, eu vou falar isso pro meu esposo, né? Aí eu voltei a orar, aí eu senti de perguntar pro Espírito Santo. Falei, Senhor, posso falar isso pro meu esposo? Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Não pode falar. Aí eu, no primeiro momento, eu não entendi porque ele falou que não era para eu falar. Só que aí, gente, você vê, né? Como é importante a gente estar assim, leve para perguntar as coisas pro Senhor. Porque através dessa situação, o Senhor queria trazer algumas experiências na vida dele, em particular na vida do meu esposo. E naquele mesmo dia o Senhor falou que ia curar e tal. E nessa mesma noite que o Senhor tinha falado que ia curar, eu fiquei ali pedindo para o Senhor se eu falava ou não para o meu esposo. Só que depois ele respondeu que não era para falar. Mas eu falei, poxa, mas eu queria falar para ele, né, que o Senhor vai curar ela, né. Só que aí o Senhor já tinha o seu jeito de falar, porque durante o dia eu estava ali lendo a Bíblia e falei para o meu esposo, assim, amor, olha que versículo mais claro aqui, né? Que fala lá em Jó, acho que é Jó 18, 30 e alguma coisa. Que fala que o Senhor fala através de sonhos e visões. E eu falei isso para ele, só falei isso. Já era o Senhor já.
E quando foi naquela mesma noite, irmãos, que o Senhor falou para mim que ia curar a Belinha. Na mesma noite, meu esposo teve um sonho. Deus deu um sonho para ele, que ele ia curar a Belinha. E que a Belinha estava andando, que ele estava curando, e que aquela cura seria para a glória do Senhor. E meu esposo ficava muito alegre no sonho, sabe? E aí, no outro dia, quando acordou, meu esposo veio e me falou isso. À noite, o Senhor tinha falado que ia curar ela. À tarde desse mesmo dia, o Senhor tinha me dado aquele versículo. E eu falei para ele que Deus fala através de sonhos e visões. Só falei, só seguindo o que o Senhor estava me falando. Quando foi no outro dia, ele me falou, amor, tive um sonho que Deus estava curando a Belinha. Nossa, um sonho assim tão bom, né? Eu falei, amor, então pode acreditar que Deus vai curar a Belinha. Porque ontem o Senhor me disse que ele vai curar a Belinha e que não era para eu falar para você. Provavelmente ele queria uma experiência dessa. E aí, passou alguns dias, a gente continuou, né? Eu levava ela ali fora, colocava uma toalhinha para ela fazer exercícios assim nela, e a gente continuou orando, continuou confiando no Senhor, continuamos seguindo as dicas, né? Que meu esposo teve com o veterinário, mas mesmo assim a gente não via resultado algum dela, porque cada vez mais parecia que piorava mais a situação dela, sabe? Cada vez mais. E um belo dia, essa cachorrinha voltou, gente. Voltou a andar normal. E hoje vai, pula, e sobe, e desce. Então, assim, esse é um exemplo, assim, simples. Mas eu tenho outros, assim, até mais fortes. Mas é para vocês verem que quando a gente ouve a voz de Deus, que a gente está ali, né, querendo, desintoxicada de tanta informação, você vai ouvir a resposta de Deus sendo para Y ou para X, ele vai falar com você. Primeiro ele tinha falado para mim que ia curar. Aí eu fiquei feliz e queria falar com meu esposo. Ele falou, não. E foi bom porque talvez Deus não ia dar o sonho para ele dessa forma, né? Porque foi uma experiência que ele teve, que o Senhor falou com ele em sonho. Olha que legal. E isso foi para quê? Para edificar a própria vida dele, a própria fé dele. E realmente edificou. Realmente essa experiência de sonho para o meu esposo foi muito real, muito algo que acrescentou muito na sua vida cristã, né? Essa experiência de sonho, Deus já ter falado, Deus ter falado comigo. Depois disso a gente viveu outras coisas aqui em casa, sabe? Mas o que eu quero dizer para você é que é muito importante. Você está fazer proposital isso, né? De vez em quando se você está com muita correria, começa a organizar a sua vida. O que você pode tirar dessa correria? Por que você está nessa correria tão grande? Se você fica muito tempo na internet, muito tempo, vídeo, informação, isso, aquilo outro, por que você fica tanto tempo assim? Por que você consegue colocar o seu tempo tudo na internet? Você pode diminuir. Por quê? Porque eu vou ficar o tempo todo orando? Daí não, você vai se desintoxicar um pouco e vai ser mais fácil para você ouvir o Espírito Santo. Porque se você se encher de tanta informação, vai ser difícil para você ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus, muitas vezes, ela é a sua voz, sabia? Dentro de você. É a sua própria voz falando com você mesmo. Então, eu vou ler aqui para vocês aqui também, em João, que já é a segunda multiplicação dos pães aqui. E disse assim, João 6:6. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com a intenção de pegá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, você viu a importância do nosso Senhor, ensinando nós a importância de estar sozinho com Ele? Ele fazia isso como se fosse uma coisa assim comum na vida do Senhor Jesus, enquanto Ele estava aqui na terra. E essa foi a informação que Ele deixou para nós. De tempo, você tem que se retirar, se retire. Faça isso sempre. Sempre faça isso, se retire para ficar com o Senhor. Faça um retiro, você e o Senhor é tão bom. Mesmo que chegando lá, você não tenha muita coisa para falar, mas só de você estar ali sentindo a presença de Deus, já é maravilhoso, né? Também quero ler aqui com vocês, aqui em Eclesiastes 7, que diz assim, versículo 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete.
Nossa, esse versículo, quando a gente lê, fala assim, nossa, melhor é ir numa casa onde está triste, porque é no banquete. Sim, porque geralmente, onde a gente leva a gente pensar mais, a gente dá mais importância das coisas, nos momentos mais difíceis, né? Que a gente coloca na mesa, o que é mais importante, o que não é, o que realmente eu preciso tirar da minha vida, não é nos momentos mais difíceis? Porque o Senhor está nos ensinando que naqueles momentos assim, que a gente tira proposital para ouvir ao Senhor, é onde a gente consegue mais ter discernimento. Então, se você tiver muito cheio de coisas, de informação, coisas até que você acha que são boas, mas não importa, é muita vai te atrapalhar. Você não vai conseguir ouvir nunca a voz do Senhor assim. Até a Bíblia vai ser difícil para você ler, porque a sua mente já está tão poluída, tão carregada. Então faça uma limpeza espiritual. Conte com a presença do Senhor. Conte com o Espírito Santo que já está dentro de você. Que o Espírito Santo, ele habita em você. Você sabe disso, né? Você só tem que entender isso e viver de acordo com a vontade dele. Então ele vai te ajudar a ter essa força de se desintoxicar de tanta coisa. Talvez coisa que você está fazendo que, se você é uma pessoa que dorme muito, olha direitinho, dorme menos. Se você é uma pessoa que, tudo isso, coisas que você está fazendo que é muito, sabe? Faça com moderação, porque tudo isso pode estar atrapalhando você ouvir a direção do Senhor mais clara. Porque às vezes, você já ouviu falar, Deus responde assim, sim, não espere. Sim, Deus responde sim, não espere. Mas e quando é o espere? Quando é o espere, você tem que fazer o quê? Esperar sem fazer nada? Não. Esperar buscando Ele, buscando a sua presença, que a qualquer momento Ele vai falar com você. Olha, gente, comigo sempre foi assim e deu super certo. Naqueles momentos que Deus falava para mim assim, filha, espere. Você só tem que esperar. Mas assim, enquanto isso, vai fazendo a sua parte. O que é? Me colocando em primeiro, buscando a minha face, buscando a minha presença, entendeu? Buscando me agradar em tudo que você faz, em tudo que você é. Você vai conseguir ouvir a voz do Senhor melhor com esses detalhes na sua vida, entendeu? Se colocando sempre assim mais livre, mais aberta a esse acesso que é a voz do Senhor. Então que você possa se desintoxicar de tanta informação ou também de tempo desperdiçado. Talvez você está desperdiçando muito tempo com coisas que você acha que é importante, mas que está sendo desperdício. O Senhor quer responder às suas orações. E Ele vai responder. E quando Ele responder, você não vai ter dúvida. Porque você vai saber que Ele esteve com você. E que todos os momentos que você buscou a Deus foi válidos. Porque agora você consegue discernir a voz de Deus. Tá bom? Não é difícil ouvir a voz de Deus. É só você ir andando, direcionando a sua vida conforme Ele quer, que já já você está ouvindo, você está sabendo o que é a voz de Deus, o que não é a voz de Deus. Quando Ele fala para você assim, não filha, sim filha, faça isso, não faça isso, Deus vai te instruir. Ele vai usar os meios que Ele tem para falar com você, tá bom? Diversos. Comigo Deus fala muito falando comigo mesmo, mas com você pode ser diferente. Ele pode usar alguém que tem um dom de profecia, mas tudo vai discernir, tudo vai ser de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, que você consiga viver esse tempo assim totalmente voltado para o Senhor, esse novo ano, descansando nele, sabendo que o Senhor não quer que você fique vivendo sempre na correria, uma bagunça. Deus não se agrada disso. Porque o nosso Senhor Jesus nos mostrou aqui na palavra o quanto, tem muitas outras palavras que falam isso, que o Senhor se retirava. A gente vê no Antigo Testamento também pessoas abençoadas, ungidas, se separando para ficar a sós com o Senhor. E é nesses momentos onde você consegue ouvir muito a voz do seu Deus. Tá bom? Que você seja muito abençoada em ouvir a voz de Deus. E não tenha pressa para ouvir a voz do Senhor, tá? Porque às vezes a resposta do Senhor pode ser que não venha no mesmo dia, mas ela vem. Ela vem, pode ter certeza, posso te garantir isso.
tá? Se não tivesse passado tanto tempo, eu ia contar para vocês mais uma bênção que o Senhor me deu quando eu ouvi a voz do Senhor, mas tem tantas. Nos próximos eu vou contando, tá bom? Que Deus abençoe muito o seu dia, que seja uma quinta-feira abençoada para a glória do Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, por essas pessoas que estão aí, Senhor Jesus, do outro lado. Que o Senhor possa ajudá-las, Senhor Jesus, a ir eliminando aquilo que está sobrecarregando a vida delas, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, um beijo bem grande no seu coração. E se você puder ajudar a divulgar esse vídeo para pessoas que estão precisando, você vai fazer parte da comissão do Senhor, que é levar a palavra de Deus para outras pessoas. Fique com Deus.